partir de agora você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Apresentação de Irmã Eliana e Francisco Malgeri Filho. Boa tarde, queridos amigos da Rede Boa Nova de Comunicação Espírita Cristã. Eu sou Francisco Malgeri Filho, estou aqui com a Irmã Eliana, substituindo nossa querida Anariel. Eu estou aqui, então, juntamente com a Irmã Eliana, para dar início a mais este programa Caminhando com Jesus. Sejam todos bem-vindos, agradecemos a participação de todos, agradecemos à Fundação André Luiz por esta oportunidade e ao pessoal, todo o pessoal de apoio que, com seu trabalho dedicado, carinhoso, possibilita que este programa entre nos lares de tanta gente. E o tema de hoje é aperfeiçoai-vos. É um tema bastante sensível, um tema muito importante, um tema pelo qual nós estamos aqui, não é? Então, nós sabemos que a reencarnação é uma oportunidade de nos aperfeiçoar, de diminuir os nossos defeitos, de ganhar novas virtudes e assim caminhando, não é? Então, vocês todos que estão aqui participando através da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, então, deixe o seu recado, a sua dúvida, o seu comentário. Então, Irmã Eliana vai nos esclarecer, vai nos trazer novas indicações, novos caminhos, novas informações, para que nós possamos utilizar tudo isso em auxílio ao nosso esforço para nos aproximar de Jesus. Nos aproximar e caminhar com Jesus. Não deixe de escrever, de mandar recado pelos nossos meios de comunicação da Fundação André Luiz, que é através do WhatsApp, não é? Nós temos 011 99643 3827, ou através do YouTube TV RBN. Também vocês podem participar pelo site, então nós temos o tvmundomaior.com.br, ou então através dos telefones do Clube Amigos, que são os seguintes: 011 24 38 32 14, 011 97261 0272 e 0800 120 1838. E caminhar com Jesus depende de nós mesmos, de nosso esforço, de nossa vontade, de nossa perseverança. E chegando lá, ou seja, se conseguirmos caminhar com Jesus, é só alegria. E também vamos pedir a todos vocês, ouvintes, de não deixar de convidar, de compartilhar o link deste programa com outras pessoas, companheiros, amigos, parentes, para vir aqui conosco, participar desse programa e assim caminhar conosco, né, numa corrente grande para caminharmos até Jesus e com Jesus. Vamos ver o que a Irmã Eliana tem a nos dizer a respeito disso. E então vamos passar a palavra para ela. Querida Irmã Eliana, tudo bem com a senhora? Querido irmão Francisco, boa tarde, FEAL. Vamos nós caminhando com Jesus, com os seus ensinamentos, com as suas traduções, daqueles que viveram com ele, daqueles que nos trouxeram e nos deixaram herança através do que chamamos de o livro sagrado, o solo sagrado da palavra dos que conviveram e alcançaram o nosso Cristo amado. É uma honra
não é? Seria uma honra imensa viver, estar. A gente fica imaginando aqueles tempos. Há caravanas para Jerusalém, caravanas para onde Paulo esteve, enfim, né? A gente tem essas memórias de luz e as pessoas vão e contam. Nós nunca fomos, mas é um convite. Você, às vezes, que pode viajar, pense nisso. Às vezes vamos para países tão distantes e esquecemos de visitar ou pisar o solo sagrado. Boa tarde, essa Fundação Espírita André Luiz, que nos traz tanto bem e que nos possibilita o encontro de hoje. Quão maravilhoso é estarmos aqui. Nossa, não tem tamanho esse encontro, essa alegria de estarmos juntos. Com a graça do bom Deus, damos início, então, aos nossos pequenos comentários. São comentários de vida, de estudo, de coisas que vão se somando, palavras que vão se organizando dentro de nós. Aperfeiçoai-vos tem em João, nosso querido João, ele fala aperfeiçoai-vos no amor, no amar. Em Coríntios, nós estamos justamente falando da segunda epístola a Coríntios. Na primeira epístola a Coríntios, nós temos uma definição de amor, também no Coríntios 13 também, nós olhando lá a primeira de Coríntios, é uma coisa maravilhosa, né, que a gente encontra a partir do quarto versículo, aquela definição maravilhosa que todos nós trazemos dentro de nós e que precisamos sempre estar estudando, olhando para ela, porque ela vai nos lembrando do que é amar no íntimo das relações humanas. Uma coisa importante que o Evangelho nos traz é a vida relacional. Deus é relacionamento com Deus, e a eclésia, a comunhão, o que nós chamamos aqui da reunião na casa espírita, no centro espírita, esses são as relações entre Deus, nós e a comunidade. Primeiro amamos a Deus, depois aos homens, e por último, né, a nós mesmos. Mas para sentir esse amor e explanar, encontrar Deus, João nos fala que é só amando que podemos ver Deus. Na hora que amamos, a alegria que nós temos em amar o outro, em servir. Na definição de Paulo, em 1 Coríntios, nós temos o ato de servir examinado assim nas suas profundidades. A gente nunca olhou para essa epístola. Quem sabe no próximo encontro a gente faz isso. Vamos olhar cada item daquele, que é maravilhoso. Mas nós estamos na segunda epístola. Hoje escolhemos, devido a uma colocação do nosso próprio irmão Francisco, irmão Francisco, estamos muito felizes com o seu retorno, com a sua possibilidade de ajuda. Então é uma alegria tê-lo de volta conosco, substituindo e caminhando, nos ajudando a manter esse programa no ar. Gratidão a Deus, gratidão aos seus anjos, e a alegria com que o Senhor sempre tem estado na disponibilidade também de fazer esse trabalho. Então vamos ao tema, aperfeiçoai-vos. A palavra é linda, mas é uma dificuldade imensa, porque cada vez que nós tentamos nos aperfeiçoar e vivendo dentro da comunidade, a gente vive intensamente aquela palavra mesmo de Paulo, quanto mais busco fazer o bem, mais o mal encontro em mim. É difícil localizar essa passagem na nossa vida, porque a gente tem uma visão romanticizada de fazer o bem, e nem sempre o bem que a gente faz está no bem que o outro quer que a gente faça. Conflitos surgem, desencontros, de emoções, de expectativas, é natural. Desilusões, porque eram ilusões. Quando nós desenvolvemos expectativas quanto a algo, eu estou em ilusão, porque esse algo não nasce do nada, como uma flor que não brotasse da terra. Esse algo nasce do estado relacional de meu ser com aquela casa espírita, com aquelas pessoas, e da relação também, do estado relacional das pessoas comigo. É natural que vá haver desencontros, porque a famosa Torre de Babel, né, que todos falavam a mesma língua e queriam alcançar um lugar ápice no céu, e depois a gente tem a história da ruptura da Torre de Babel, e cada um começou a falar em uma língua, mostrando que Deus optou pela criação, pela gênese ali naquele momento, de uma unidade construída de uma forma diferente, com a resposta da diferença da linguagem.
ao criarmos os construtos da linguagem. Tem linguagens que são só orais, né? Tem linguagens que não chegaram à gramática, na verdade, ficaram só na relação oral. Tupi-Guarani, por exemplo, não nasceram ali gramáticos que organizaram, não passou, né, para a escrita, não houve a criação da escrita. Tupi-Guarani, ela é uma expressão oral que vai passando de vida em vida, de pessoa a pessoa, na criação daquela cultura, no momento daquela cultura, e que desaparece, e que se recria, é viva, uma linguagem viva. Aliás, Tomás de Aquino trata disso de uma forma tão bonita, mas um dia falamos, que são as traduções. Quão importante olharmos com relatividade as traduções, porque os séculos mudaram, as situações se alteraram, os termos também se alteram. Então, nós precisamos filtrar mesmo, ter um filtro de bom senso nas leituras bíblicas, evangélicas, e da tradução delas dentro do nosso ser. Então, hoje, aperfeiçoai-vos. Bom, eu vou tentar me aperfeiçoar. Falamos em um certo encontro de que aperfeiçoar tem a ver com, ser perfeitos no estudo da Esmese, tem a ver com a afeição. Aperfeiçoar-se, afeiçoar-se. É bonito isso, né? É um carinho, está no terreno do afeto, profundo afeto nosso, pelo estado relacional com Deus na vertical e com o meu próximo aqui na horizontal. A cruz, né? Para o alto, e aqui eu abro os braços para a direita e a esquerda e relacionar-me com aqueles que estão à minha volta. Essa disponibilidade se completa, esse triângulo se completa. É uma força gerando mais força dentro de nós. A imperfeição, ela gera a busca da perfeição. E eu tenho que pensar que a minha imperfeição e a percepção dela é muito importante nesse processo nosso de crescimento. Se eu prefiro as ilusões, ou conviver só com aqueles que me idolatram, ou me colocam num movimento de nenhuma crítica, ou de nenhum aperfeiçoamento, eu estou fazendo uma projeção primeiro, porque é uma inverdade isso. Quanto mais você estuda os grandes avatares da Terra, os grandes pensadores, eles chegaram muito, muito próximo da imperfeição para reconhecer a perfeição. E só também chegando ao nosso estado de imperfeição e de limites dentro do nosso aperfeiçoamento é que nós reconhecemos a perfeição maior. A imperfeição nos faz conhecer a perfeição. E a impossibilidade de uma perfeição absoluta nos faz reconhecer uma perfeição absoluta. Então, o nosso estado de imperfeição, ou seja, a nossa linguagem, a Torre de Babel partida em muitas outras linguagens, nos leva a reunirmos-nos em um só ponto, que é o Criador, que é a força da gênese da nossa espécie humana, que é Deus. Voltamos lá no livro 1 do Livro dos Espíritos, pergunta primeiro, veja que é um encadeamento de questões que vão se colocando e que reestruturam e restauram o nosso momento da percepção dessa humilhação interior de nos buscarmos enquanto afeição pelo imperfeito. Nosso amor está condenado e dentro de uma cultura que cultiva uma perfeição falsa. Se eu amar vidros pensando ser diamantes, Padre Vieira, aquele grande, grande teólogo que falou de Cristo como quase ninguém na Terra, é muito lindo as suas palavras. Se eu amar vidros pensando amar diamantes, não amo, pois se não há diamantes, eu penso que são diamantes, eu não amei vidros, e se eu não amei vidros, eu não amei. E ele vai provando o quanto eu não amo. E ele termina com o amor do Cristo, dizendo, Cristo amou vidros, sabendo que eram vidros. Amou Judas e chamou, ele estudioso da língua, das traduções, ele nos afirma que o único discípulo dos apóstolos que Jesus chamou meu amigo, em aramaico, ou nas primeiras traduções bíblicas, foi Judas. Porque ele conhecia Judas, ele sabia o que Judas ia fazer. Ele sabia do limite de Judas, da imperfeição de Judas. Ele entrou no orbe e na vida terrena, conhecendo o nosso estado evolutivo. Gente amada, há muitas moradas na casa do Pai. No livro 3º, no capítulo 3º dessa obra linda, Evangelho segundo o Espiritismo, está ali a categoria de nossos mundos.
Mas cada vez que nos enganamos, cada vez que nos equivocamos, nós nos entristecemos demais. Aí, então, nós esbarramos em uma profunda consciência de que a vaidade ainda impera em nossos corações. E também está escrito, fugir da vaidade como de uma lepra contagiosa. Então, de fuga da vaidade e tentando apagar a minha imperfeição com falsas interpretações, eu amo a minha imperfeição. Eu passo a ter afeição, porque eu só vou me aperfeiçoar se eu me afeiçoar por ela, por ela. E afeiçoando-me a ela, eu posso transformá-la, porque é a mesma energia, a do ódio que eu coloco no amor, a da avareza que eu coloco na prodigalidade, a da mentira que eu coloco para fazer a verdade, o do egoísmo para fazer o meu ser solidário. Se a gente elencar todos os nossos patamares de imperfeições, nós vamos pondo em frente igual e vamos por que perfeições nós vamos alcançar se nos afeiçoarmos a elas no ponto de ter compaixão delas. Até quando eu vou continuar humilhando o meu próximo? Será que eu não percebo que eu humilho o meu próprio ser diante de Deus ao humilhar o meu próximo? E quanto mais eu olho com afeição para a minha sombra, ela vai se transformando em iluminação. O amor torna as trevas luz. O amor é a força luminosa do universo. Sem esse estado da alma, por mim mesmo e minhas imperfeições, nós não somos nada. Nós somos cascas da perfeição. Nós somos ilusões andando. Nós somos cadáveres. Não vivo o corpo. E continuamente caindo no mesmo equívoco, porque não olhamos para aquela imperfeição. Então ela não evoluiu, ela não se transformou. Nós não aplicamos o que chamamos de a ação da vontade. Como é importante a vontade nos nossos passos. Quão importante a ação da vontade no nosso caminhar. Bom, já tem aí alguns minutos da minha fala. Nós aqui temos uma programação toda voltada para que cada um de nós possa falar um pouco sobre esses caminhos. Há uma prece muito linda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. São duas ou três preces, se não me engano. Eu até marquei aqui para falar com vocês hoje. Ia pedir para nosso querido Francisco olhar para elas. É o capítulo 28, 18 e 19. São para vencer um defeito moral. Claro, aqui nós estamos falando, são as preces para corrigir nossos defeitos, são as preces para olharmos as nossas imperfeições. Ao falarmos de aperfeiçoamento, nós precisamos parar e olhar para o que em nós é imperfeito e reconhecer o nosso estado evolutivo. Essa prece maravilhosa, a gente fez tantas vezes que até internalizou. Se você começar a fazer essa prece, você vai vendo quanta ajuda vem. Porque também está escrito que quando nós pedimos a ajuda e a presença de nossos anjos tutelares para ganhar uma virtude, nossa, centenas de anjos chegam, ou milhares. João Evangelista conta os números de anjos que cada um de nós temos. É um conhecimento cabalístico. E eles dizem que são 21 mil anjos. Chegou até mim através de uma outra pessoa. 21 mil. Então, quando a gente se encontra, são 42 mil anjos se encontrando. É muito, né? Pensa uma comunhão de gente, de pessoas. A força que isso não volita no universo, não espalha de estrelas e sóis e vida no universo. Quando nós olhamos a imperfeição com vergonha dela. Mahatma Gandhi traduz isso como humilhação interior. Naquela famosa passagem dele com a esposa sobre a limpeza dos banheiros, que ele começou a fazer. Por quê? Só os párias limpando os banheiros? Não só os párias. Nós também precisamos fazer a nossa parte. E ele tem aquela, né, ele conta na minha vida, né, nos relatos dele, nas memórias dele, quando ele humilhou a sua esposa porque ela não quis
E o quanto ele se envergonhou por aquele gesto impensado, por aquele gesto mais bruto, mais severo para com ela, que era longe de tudo que ele sonhava, ou de tudo que ele idealizava, de tudo. Ele é o caminhante da paz, né? Fazia a luta pela paz. Como ele poderia ter essa impestividade, uma espécie impetuosa, uma intempestade, né? Uma tempestade dentro dele daquela forma. Então ele se envergonha, ele reconhece, ele volta a si. E essa humilhação interior foi o contato com a sua imperfeição. Nós fugimos do contato com a nossa imperfeição porque não queremos nos humilhar perante nossos próprios olhos, que estão devorados por um desejo de ser o que não somos, de estar onde não deveríamos estar, sabe, de estarmos revestidos de um poder para o qual não estamos sequer preparados para ele. O contato com a nossa imperfeição nos torna pequenos, então procuraremos o que é grande. Nos torna sozinhos, então procuraremos a companhia. Necessitaremos do convívio humano e agradeceremos os abraços dados na sala de aula pelos alunos, na pesquisa científica, pelo reconhecimento e pelo progresso que a ciência nos traz, na faxina da minha casa, a observação de um filho ou de alguém que entra, ai, que casa cheirosa, cheira a limpeza. Não é o cheiro daqueles aerosóis todos, é o cheiro de água, sabão, cândida, né? Aquele cheiro de limpeza de água e sabão que é eterno nas nossas memórias. Claro que agora, com tantos perfumes, as crianças lá no futuro terão outros cheiros e outras memórias. Todo o direito, nós estamos aqui fazendo do nosso prazer do cheiro da limpeza básica, todo o resumo de todos os cheiros, de todos os povos e etc. Tá bom? Limites. Então, boa tarde. TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova, vem em primeiro lugar, é precedente, né? Tem precedência, é mais antiga, honramos muito, o rádio é eterno. Trago, assim, pessoalmente, memórias da minha mãe ouvindo rádio, ouvindo orações, ouvindo prece, ajoelhada às 18 horas da Ave Maria, com um tercinho na mão, minha avó ia ali em volta, um bom era ouvir, e quando acabava a pilha do rádio, quão triste aquele silêncio. Então, Rádio Boa Nova, que essa pilha de esperança e de beleza nunca termine, que estejamos sempre juntinhos aí na transmissão de todas as nossas palavras. E você, querido fã, querido mantenedor desse projeto, provedor desse projeto, não fique preocupado com pequena quantia, porque é o óbolo da viúva. O que importa é o amor e a constância em que você dá. A lembrança e a memória, a entrada e o retiro, o compartilhar, o levar adiante essa emissora. Vamos fazer dela um caminho de muita luz para muita gente, para muitos e queridos seres. Querido irmão Francisco, já vou então desplugar aqui a nossa fala e passando a voz para essa leitura da prece do Evangelho segundo o Espiritismo. Irmã Eliana, esse tema é muito importante, né? Aperfeiçoai-vos. E quão difícil, né? Como a senhora mesmo disse, né? A gente sabe que ele é importante, sabemos quão necessário que é essa luta, não é? Pelo nosso aperfeiçoamento, mas sabemos que é muito difícil. E também, eu acho que seria bom esclarecer aqui, ou ressaltar aqui, que o aperfeiçoamento, ele não vem de uma vez, não é? Levamos séculos, né, em caminhos errados, tropeçando, caindo, errando, não é? E adquirindo dívidas, né? E Deus nos dá a oportunidade da reencarnação, que é para resgatar as dívidas, não é? Que é para lapidar o nosso ser, cortar as arestas dos defeitos, não é? E chegar passo a passo ao nível de espírito mais evoluído, não é? Não digo a perfeição, porque a perfeição só Cristo, só Deus, né? Nós temos a perfeição possível, né? Então,
Então, a perfeição, o nosso aprimoramento, ele é gradual. Ele vem a cada reencarnação, nós temos que subir degraus. Esse é o nosso desafio. Subir degraus de uma escada que a gente não sabe qual a altura dela, qual o comprimento dela, não é? Então, e para isso, somente, né, sozinhos, né, a gente não consegue, é muito difícil. Não é? Então, nós temos que recorrer aos nossos tutelares, nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, através de prece. Não é? Então, é aí que entra a prece que o Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, que é maravilhosa e nos leva, não é, a possibilidade de pedir aos nossos tutelares o auxílio, não é, as ferramentas para o nosso ser, né, de caminhar nessa direção, não é? Com dedicação, com perseverança, com vontade, força de vontade. É isso que conta, é isso que Deus reconhece. Não é quanto a gente aperfeiçoou mais, o quanto de vontade, de força nós colocamos nesse caminho. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, número 19. Então, entre outras coisas, ele fala assim, ó, Pai, preservai-me do orgulho que poderia impedir-me de perceber meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam impedir-me a neles perseverar. Então, nosso problema não é só interior nosso, não é? Falta de vontade, falta de reconhecer que eu sou defeituoso ou que eu sou imperfeito, mas também o problema dos nossos inimigos espirituais que impedem que a gente consiga ver isso daí. Não é? Então, depois, mais para frente, ele fala que vós não me criaste culpado, pois sois justo, mas com uma aptidão igual para o bem e para o mal. Se seguir o mau caminho, é por efeito do meu livre-arbítrio, mas pela mesma razão com que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem, e, por consequência, a de mudar de caminho. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo vós, meu anjo guardião, dai-me a força para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Então, lindas palavras, né? E essa prece tem que ser lida, sei lá, diariamente, né? Para lembrarmos e para pedirmos os recursos do mundo espiritual para esta nossa caminhada. E aperfeiçoar-nos é nos aproximar de Jesus, certo? Se queremos caminhar com Jesus, então é isso aí que eu tinha a dizer, irmã. Eu passo a palavra novamente para a senhora e obrigado por a oportunidade, obrigado pelos ouvintes que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. É uma grande alegria tê-los aqui conosco. Boa tarde a todos e até a próxima. Esta oração tão profunda, tão bonita, deve fazer parte do nosso dia a dia. Olhar a cada um de nós mesmos, como seres em aperfeiçoamento, fará com que nós também, Francisco, possamos olhar o nosso próximo buscando aperfeiçoamento. Na medida em que nos olhamos como seres que também já estamos no mesmo caminhar, isso nos iguala, isso nos coloca na mesma língua, vamos dizer. Nós falamos diferentes, estamos em momentos diferentes, mas a linguagem é uma só, em verdade, que está dentro do nosso coração, que é buscar a perfeição. O mais próximo que nós podemos estar da perfeição é esse contato. Os defeitos são a barreira que nos separam de Deus. Uma barreira que está aqui no Evangelho, né? Usando ele aqui, nós caminhando com Jesus. E cada defeito dominado é um passo na via do progresso que deve me aproximar dele. Então, o autoconhecimento é importante, participar de grupos de autoconhecimento. Ana Ariel, se estivesse aqui,
já conosco hoje, poderia já trazer, né? Vou pedir para ela em outro momento voltar para esse ponto e deixar exercícios para nós de conseguir ver, tirar a luz dos enganos ou a luz das ilusões de nossos olhos. Mais importante é isto. Nós buscamos ilusões, nós buscamos castelos na areia. A cultura da facilidade, porque eu não vejo o animal que dá o leite, vê-la no pasto, alimentando-se, depois ela no curral, depois amarradinha ali para poder, né, dar o leite. O bezerrinho que tira, desce o leite, mama um pouco, e o leite vem para mim, e até que ferve. Enfim, eu vejo o processo. Nós temos uma cultura muito distante do processo. Eu vejo resultados prontos, o saquinho de leite. O que é a vaca? O saquinho de leite lá na prateleira. Nós temos uma cultura desses últimos 100 anos que nos levaram realmente para longe da vida, e a proposta é voltar, ressignificar. Nós temos aí os movimentos ecológicos crescendo, as pessoas se aproximando de um novo modo de viver, as ecovilas vêm crescendo cada vez mais, as suas numerações são enormes. As pessoas que transformam seus hábitos alimentares são também um número grande. Vou pedir até para o próximo encontro a gente falar um pouquinho disso. Por que é importante, dentro dos nossos combates às velhas estruturas de ser, nós devemos olhar para a nossa alimentação. Primeiro, porque ela tem nos adoecido. Segundo, porque nós temos ferido animais que nem comem carne, porque a carne bovina está ligada a um animal que não come carne. Aqui não somos defensores do vegetarianismo, do veganismo, de nenhum ismo. Se formos defensores de algo, é dos animais. Isso sim, amamos muito os animais e sabemos que nossa condição humana é dada para que nós possamos protegê-los, assim como nossos anjos guardiões são seres que têm o intuito e o fim, o objetivo de vida deles e neles mesmos é justamente nos proteger, nos guardar, nos educar, chamar nossa atenção, mostrar realidades através de sonhos, ou até mesmo como na história bíblica de Balaão, né? O anjo se mostra, né, ao jumento, porque Balaão não via os anjos, mas o jumento vê, animal vê anjo, vê o invisível, tem um grau de visibilidade que é ampliado e ele pode ver categorias do campo de energia mais sutil, coisa que nós não podemos ver. Então, o anjo sábio se coloca na frente do jumento que vai cair no precipício, e Balaão desce, empurra da coice, bate no jumento. Assim que nós temos feito muitas vezes com aqueles que nos trazem palavras de vida, chamando-nos para uma nova postura. Então, a numeração dos nossos defeitos são importantes a gente localizar. Que cultura estávamos inseridos, como superá-las, como crescer. Não pare de crescer. Não basta só reencarnar. É preciso fazer da reencarnação uma ponte de travessia, como colocou Francisco aí, né? São escadas, são escalas. Eu vou subindo degraus devagarzinho. Dentro do capítulo 3 dos Morados do Pai, a Terra é o segundo, né? Nós temos um bem inferior, primitivo, aí nós temos expiação e provas de organizações emocionais nossas lá dos mundos primitivos, e vamos agora para a regeneração. Estamos trabalhando para a regeneração. É maravilhoso pensar nisto. Não é grandioso? É muito, muito importante tudo isto. E vamos quase chegando ao final, né? Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e cada defeito dominado é um passo. Então, aperfeiçoar-vos é entrar em contato com os defeitos, com as imperfeições, com a nossa pequenez, e ansiar pela nossa grandeza. Não adianta colorir nós mesmos de qualidades que não temos, de virtudes que amamos, sonhamos, mas ainda não sustentamos. Às vezes sustentamos alguns minutos, algumas horas, mas é bom ir sustentando. Depois um dia a gente vê como é bom viver naquela virtude, deixar o comentário menos nobre, para apenas silenciar perante os que comentam. O Senhor, em sua infinita misericórdia, dignou-se de conceder-me a graça da existência atual, para que ela servisse ao meu adiantamento. Bons espíritos,
Ajudai-me a dela a tirar bom proveito, a fim de que eu não perca, e que no momento, que eu não a perca, né? Bons espíritos, ajudai-me a dela, né? A essa encarnação, tirar bom proveito, a fim de que eu não a perca. Quer dizer, podemos perder uma encarnação. Nós não evoluímos, não existe a não evolução, mas existe a estagnação. Isso existe. Não a perca, e que no momento em que a Deus aprover me retirar, eu saia deste mundo melhor do que aqui entrei. É tão importante. É uma prece singela, 18 e 19. A 18 é bem pequena, singela, nós já vamos fazer e deixá-la aqui também, finalizando o nosso maravilhoso encontro de hoje. Temos ainda alguns minutinhos daquela prece coletiva que nós fazemos, mas aqui podemos terminar. Nossos maus instintos é a 16, é a 18. Nossos maus instintos são reflexo das imperfeições que carregamos em nosso próprio espírito e não de nossa organização física. Né? O tipo físico colérico, né? O físico está tocado por um espírito colérico. Esse é o acréscimo que a doutrina dos espíritos vem dar à matéria. É como quem habita uma casa. Há moradores pacíficos e moradores coléricos dentro daquela casa. Não é verdade? Não fosse assim, o homem poderia se isentar de toda espécie de responsabilidade. Nosso progresso depende de nós, pois o homem que goza de todas as suas faculdades tem, para todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Só lhe falta para fazer o bem a vontade. Então, no caminho que nós escolhemos, que é a segunda epístola de Coríntios, viu? Muito bonito, 13 e 11, veja, estude depois um pouquinho no seu lar. Tem 4 enumerações. A primeira é, quando ele fala do aperfeiçoai-vos, né? Sede perfeitos, sede consolados. Olha que ideia bonita. Sede consolados, quer dizer, permita-se ser consolado. O que é permitir ser consolado? É mostrar para alguém sua dor, sua fraqueza, e esse ser o consolar. Eu nunca vou saber, às vezes eu quero muito o papel positivo e ativo de consolar o inconsolado, aquele que está em dor, em sofrimento. Tornar-me empático à dor alheia passa pelo conhecimento de ter sido tocado pela empatia do outro. Senão eu vou sempre ter uma medida formalista que não tocará o coração alheio. Eu terei um formato de ternura que não é a ternura, um formato de sinceridade que não é a sinceridade. Porque eu não fui consolado nunca, porque eu sempre ocultei a minha fraqueza, o meu erro, eu não coloquei a minha súplica. Então, só posso ser consolado quando eu estou fraco, quando eu admito para o outro a minha fraqueza e choro porque cometi aquele delito. É a hora da confissão, eu matei, eu roubei, eu omiti, ou eu menti, eu conduzi as coisas de forma tortuosa para alcançar meu objetivo, passei por cima das necessidades alheias, eu fui egoísta. E chorar, e ser consolado, é lindo. Você só pode dar consolo profundo quando você vive essas situações, e você também vive o ser consolado, às vezes sozinha no seu travesseiro, ou sozinho, aquele pranto profundo de quem não te encontrou, de quem te abandonou, de quem não conseguiu caminhar com você tanto quanto você queria que caminhasse. E ali vem o consolo, as lágrimas cessam, um calor te toma, um sono profundo, um sonho maravilhoso. Pronto, fui consolado pelas forças invisíveis, amoráveis de Deus. Não é lindo? É um das colocações de nosso querido Paulo. 3, sede de um mesmo parecer. Então, construir dentro da eclésia, da comunidade, um mesmo parecer. E viver em paz. Esses 4 atributos estão dentro dessa ação da vontade para nos aperfeiçoar, para construirmos realmente o nosso aperfeiçoamento. Vamos guardar? Sede perfeita? Estamos nos aperfeiçoando. Sede consolado? Estamos admitindo os nossos limites e vendo
os nossos defeitos e a nossa pequenez. Sede de um mesmo parecer. Estou construindo meu ponto de vista universalista com Deus, que é amor. E buscando nas palavras de Jesus as referências para centralizar o meu ser. E viver em paz. É lindo. E é esta a nossa palavra de hoje para você, a nossa palavra, minha de Francisco e da cristandade através de nós. Estamos ao final de nossa jornada. Ergamos os pensamentos a Jesus, dando a nós essa oportunidade de ser consolados por Ele. Ó Senhor, Tu vês minha dor, consola-me. Ó Senhor, Tu vês minha imperfeição, ajuda-me a superá-la. Ai, quanto quero ser melhor, quanto me dói ver minha pequenez, quanto me dói ver quanto eu não tenho a vontade aplicada na direção desse bem maior. Ah, Pai, oh Deus, oro nesse instante pedindo ao meu anjo guardião à direita e à esquerda que me envolva em seu abraço e que me mostre que eu estou no caminho equivocado, cometendo novamente o mesmo equívoco, caindo novamente e exibindo o meu defeito, que para o outro é visto até como virtude aqui na terra, mas que para vós fecha assim os braços e esconde o teu rosto envergonhado de mim. Oh, meu querido anjo guardião, eu me humilho diante de ti, torno-me pequena, não a humilhação do maior para o menor, mas a humilhação do menor para o maior, como uma criança que fala, estou cansado, carrega-me no colo, estou com fome, dá-me de comer, tenho sede, na cruz das minhas aflições, aprender contigo, Jesus, a dizer, tenho sede. Ah, que cada um tome da sua água, Senhor Jesus, a água da paz, pacificando nossos íntimos. Amém. Um beijo grande em todos vocês. E cada um aí no seu lar, se puder, faça o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e dá-nos, Pai, o livramento de todo o mal. Você acompanhou Caminhando com Jesus.